Fala aí, meus aliados. Mais um dia. Rapaziada, tava tomando meu café agora, né? E comecei a refletir sobre sobre o que Deus tem revelado pra mim, tipo, em sonho, tá ligado? Acho que o Jonas tá ligado do que se trata, sobre o desdobramento astral que o Pedro ensina ali. E eu tenho tentado analisar as coisas que eu sonho, o porquê que eu sonho com isso, enfim. Isso aí, tipo, depois que vocês quiserem, depois que o Tadeu quiser também dar uma pesquisada sobre desdobramento astral. Basicamente é a nossa alma saindo do nosso corpo. Isso acontece naturalmente toda noite. É o corpo astral se separando do corpo físico. O nosso corpo físico dorme, né? Toda noite. E o corpo astral, ele sai. Que é a nossa alma, no caso. Enfim, mano. Existem estudos que, se você conseguir controlar isso, você consegue tanto ir para o futuro quanto voltar para o passado, para que você consiga rever situações ao qual você falhou, os seus possíveis erros, né? Isso está alinhado com o nosso propósito de vida, que o Pedro ali ensina na questão de a autorrealização do ser, que é a gente eliminar tudo aquilo que vem do ego. Beleza. Depois que vocês quiserem, vocês dão uma analisada nisso aí. E aí, mano, eu tenho pensado muito na questão, tipo, do reino animal. Nós vivemos em reino, né? Qual o verdadeiro intuito da vida e como que a gente consegue viver de forma coerente analisando o reino animal. Presta atenção comigo, rapaziada. Quem que é o rei no reino animal? Pensa aí. É o leão, né? Como que o leão vive? O leão vive em bando? O leão vive em manada? Não, mano, o leão vive sozinho. Por isso que ele reina. Ele vive sozinho e cuida da família dele. É o primeiro ensinamento que o reino animal já nos entrega. Os animais que vivem em bando, em manada, que é o gado, né? Existe gado de várias espécies. Bovinos, equinos, enfim, sei lá, mano. O gado, antigamente, e até nos dias de hoje, ele serve pra quê? Para trabalho. E a grande massa, que é o povo, que é o gado, né? Os humanos que vivem em grande massa, eles servem para quê? É a força do trabalho. Mano, vocês começam a analisar que se a gente olhar para tudo, para o reino animal, para tudo que Deus criou, tem um aprendizado para nós? Aí tem aquele ditado: águia anda com águia. O animal, a águia, como que ela é? Mano, ela enxerga tudo aquilo que ninguém tá vendo. Ela enxerga longe. Para você se tornar uma águia, você precisa andar com uma águia. Para você ver e enxergar coisas que só uma águia consegue enxergar. O cavalo que eu mencionei. O cavalo ele é um animal que ele dá coice em todo mundo. Então, tipo, aquela pessoa que é meio ignorante, meio arrogante, que dá coice em todo mundo. Todo mundo chama do quê? Nossa, esse cara é um cavalo. Mas como que o cavalo, ele é facilmente domesticado? É aquele cara que, se alguém passar a mão e tratar bem, consegue domá-lo. Mano, vai analisando o reino animal e começa a ver como que os humanos também funcionam. Faz sentido, mano? Porque pra mim, na minha cabeça, fez muito sentido isso. E aí eu sempre fico analisando, mano, se a gente viver como animal, mano, a gente começa, tipo, a reinar também no reino humano. Entendeu?
A grande massa, mano, a grande massa, a boiada, ela tá onde, mano? Os cordeirinhos que são facilmente levados pro abate. Estão dentro das igrejas, mano. Por isso que Jesus ensinou de que forma? Eu sou o bom pastor. O pastor que entra, aquele que entra pela outra porta é ladrão e salteador. Mas no fim haverá só um pastor e só um rebanho. E esse monte de rebanho que tem aí, mano, dentro dos templos? Porque eles ficam ouvindo a voz do pastor, eles são facilmente alisados. Mas existe aquela frase: a massa segue cega pro abate, mano. E ninguém tá percebendo isso. E aí, tipo, o ensinamento que Jesus veio, né? Jesus veio para mostrar o caminho. Ele se entregou como um cordeiro e ressuscitou como um leão. E ele falou pra gente viver como leão, mano. E tem um monte de gente vivendo igual ovelhinha, igual gado. Gado servindo para trabalho dos outros. Antigamente os reis, mano, que viviam como leão. Mano, analisa essa parada, velho. Começa a refletir sobre isso e vê se esse bagulho faz sentido pra vocês.